A nossa saudação com a gloriosa paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e a você, amado, querido ouvinte, telespectador da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje entrando na parte 12 do discipulado módulo O Poder da Oração, eu tenho a dizer para você que nós falamos bastante sobre Elias, sobre a curta oração de Elias, né? Usando o versículo de 1º livro de Reis, capítulo 18, o versículo 36 em especial. Hoje eu preciso, antes de nós encerrarmos esse módulo, eu preciso de qualquer forma falar deste texto, que fica em Atos dos Apóstolos, que se refere muito à vigília de oração. Tá? Esse texto, ele nos conta que Pedro estava preso e que a igreja orava por Pedro. E Pedro estava preso e antes Herodes já tinha mandado matar Tiago. E agora Pedro estava preso e também seria morto no dia seguinte. E nesta noite, o texto refere-se à noite do que ia acontecer no dia seguinte. Em Atos 12, versículo 2 diz: E matou a espada Tiago, irmão de João, esse é Herodes. E mesmo Atos 12, de 5 a 17, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te as tuas sandálias, as tuas alpargas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança-te às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava ser que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, estavam em vigília. E batendo Pedro à porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, cheio de alegria, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de si? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Aleluias. Amém. Olha, como eu falei, não podíamos deixar de passar por esta passagem da poderosa palavra do Senhor sobre a igreja em contínua oração. Falar sobre o poder da oração, sobre a vigília, uma oração direcionada. E nesta passagem Pedro estava preso. E eu tenho a dizer que quando nós oramos, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Eu acredito que acontece com você também. Dá uma impressão de que a gente não está sendo ouvido, que não está acontecendo nada. Quando nós nos colocamos para orar, parece que ninguém está nos ouvindo. Parece que nada está acontecendo. Parece que a nossa vida continua a mesma coisa. As causas pelas quais nós estamos orando parece que não tem solução, que não serão resolvidas. Este é o sentimento que nós temos. E muitos
por assim pensarem, desistem de orar, param de orar, esmorecem a sua vida de oração. Porque, na verdade, quando nós oramos, nós queremos ver algo acontecer. Nós queremos sentir algo acontecer, queremos sentir alguma coisa impactando o nosso coração. Queremos ver algo extraordinário de Deus acontecer quando nós oramos. Mas a grande verdade é que nem sempre é desse jeito. Muitas vezes em que você orar, muitas vezes em que você clamar, nada vai estar acontecendo diante dos teus olhos, diante dos seus olhos. Mas escute isso, o fato de você não estar vendo nada não significa de que necessariamente que nada esteja acontecendo. O fato de você estar orando e nada está diante dos teus olhos não significa que nada esteja acontecendo. E aí eu quero que você entenda que Deus responde à oração. Deus responde à fé. A oração é a chave de acesso ao céu. E no texto lido, narra esse episódio em que Herodes manda prender Pedro. E Pedro está preso e seria apresentado ao povo, certamente seria morto já no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, guardado pelos soldados. A igreja estava reunida na casa de Maria juntos, e a Bíblia diz que a igreja, este povo, estes irmãos, fazia contínua oração por Pedro. Enquanto Pedro estava na prisão, escute isso, porque nesta palavra existe uma revelação de Deus para a tua vida. Nesta palavra existe uma direção, uma resposta de Deus para o teu coração. Enquanto Pedro estava na prisão, sabendo que seria morto, em outro lugar, em uma casa, lá na igreja, a igreja intercedia em oração para Pedro. Mas escute, esta igreja, estes irmãos que oravam por Pedro, não via Pedro, não sabia o que estava acontecendo ali na prisão. Quem sabe eles estavam orando e dizendo, nós não estamos sentindo nada. Mas lá na prisão, o anjo estava lá em resposta à oração deles. Mas quem sabe eles diziam, nós não estamos sentindo nada, nós não estamos ouvindo, quem sabe Deus não está nos ouvindo, quem sabe Deus não vai nos responder. Enquanto Pedro estava lá preso, havia um povo que estava orando, e entre o povo que estava orando e Pedro que estava preso ali, havia um Deus, grande e poderoso Deus, agindo em resposta à oração de um povo. E eu preciso te dizer algo. Oração não tem a ver com o que você sente, mas sobre o que você crê, sobre a sua fé. Você precisa estar orando, você que está ouvindo esse estudo, e crendo que aquele para quem você pediu na oração, mesmo que não esteja ao seu lado, está sendo abençoado com a resposta da oração que você está fazendo, mesmo distante deles. Nós precisamos crer, não podemos e não precisamos ver. Enquanto os que ouvem esse estudo certamente estão orando por um filho, por um ente querido, que nem está sabendo desse estudo, e a pessoa nem está perto, mas você pode ter certeza que Deus já está entrando com providência e com a resposta para a sua vida. Porque o anjo de Deus, que foi naquela prisão, em resposta de Deus para o povo que estava clamando em casa, estes irmãos estavam reunidos em uma oração intercessória por alguém que eles não estavam vendo e que estava distante lá na prisão, mas que por causa da oração deles, Deus deu ordem ao anjo para ir na prisão e soltar Pedro. E deixa eu te dizer que quando Pedro agora recebe esta libertação, o anjo tira Pedro da prisão e a igreja continua orando dentro de casa. E Pedro vai para onde? Pedro vai para os irmãos que estavam orando, para a casa onde eles estavam. A resposta daquele povo estava a caminho já da casa deles. No momento que eles estavam orando, em outro momento Deus enviou o anjo
Em outra ocasião, Pedro é liberto e depois disso a resposta está indo em direção à casa deles. Porque a resposta de Deus tem endereço certo. A resposta de Deus tem endereço daqueles que oram, que buscam e crê. Continue orando, a resposta de Deus vai para a sua casa. Por aqui ficaremos com a parte 12, até a parte 13, na próxima segunda-feira, querendo Deus, com carinho. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo vem